Olá pessoal, bem-vindo ao canal Mais TI. Eu sou o Thiago e hoje eu vou mostrar aqui como que a gente faz para configurar o RAID 1, tá? Que é o espelhamento de disco. Essa configuração ela é boa, é ideal que você realize essa configuração se você tem um computador onde tem armazenados arquivos importantes, tá? Ou dentro de uma empresa, você tem um banco de dados lá do seu sistema, da sua empresa que você não em hipótese nenhuma você pode perder aquela informação, certo? O que acontece? Geralmente nas empresas aí, tá? Coloca lá o computador ou dentro da sua casa mesmo e coloca apenas um disco rígido. Sabemos que o disco é um dispositivo, tá? É um HD, um dispositivo mecânico. Então, tem o desgaste do disco ali e com o tempo ele pode apresentar algum defeito. Se apresentar algum defeito, você perdeu seus arquivos, perdeu suas informações, tá? Referente ao seu sistema, o banco de dados da sua loja, foi tudo perdido, você tem que começar do zero, se você não tiver feito um backup antes. Então, é ideal que você tenha um disco configurado com a tolerância à falha, tá? Que é um disco RAID 1. É o disco mais simples, tá? Bem fácil de configurar e eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Vou logar aqui com a conta de administrador, é necessário. O ideal também é que você tenha um disco do mesmo tamanho, tá? Tem que ter dois HDs do mesmo tamanho e de preferência é recomendado pela Microsoft que você tenha um disco do mesmo tamanho, do mesmo fabricante, para que não tenha nenhum problema depois, tá? É uma recomendação da própria Microsoft mesmo. Então, eu posso clicar com o botão direito aqui em computador, gerenciar. Vamos aguardar aqui abrir. E tem aqui a opção de gerenciamento de disco. Ou eu posso vir aqui no iniciar executar e digitar disk mgmt.msc. Vai abrir aqui o meu gerenciamento de disco. Eu tenho aqui então dois discos da minha máquina. O meu disco zero, onde está o meu sistema operacional. O sistema operacional, quando a gente instala, ele cria um espaço reservado pelo sistema, tá? De 100 megabytes. Temos aqui o nosso disco C, que está instalado o nosso Windows, certo? E tenho aqui um novo disco que eu adicionei, que é o disco 1 do mesmo tamanho, tá? 12 gigas. Para você poder realizar essa configuração de RAID 1, tá? Que é o espelhamento, você precisa converter o disco básico em disco dinâmico, primeiramente. Então, esse meu disco novo aqui que eu adicionei na minha máquina, ele está como um disco básico. Eu vou clicar com o botão direito em cima dele e vou selecionar a opção em converter em disco dinâmico, tá? Aqui ele vai me aparecer o disco. Eu seleciono, se eu tivesse mais discos aqui, eu poderia selecionar. Então, só apenas meu disco 1, vou clicar em OK. Bom, aqui o meu disco já foi convertido, agora ele está aqui como um disco dinâmico, certo? Então, o que eu preciso aqui? Primeira coisa, na parte reservada pelo sistema, temos aqui a opção de adicionar um espelho. O espelho vai criar uma cópia idêntica do seu disco, tá? Vou mostrar aqui a vocês, depois a gente vai simular uma falha, tá? Aqui ele pede para adicionar o espelho, ó, adicionar um espelho a um volume existente. Fornece redundância de dados ao manter cópias múltiplas dos dados de volume em discos diferentes, tá? Vou selecionar o disco 1, eu quero adicionar o espelho no disco 1. Cliquei aqui na opção adicionar. Vamos esperar um pouco. Lembrando, aqui eu tenho um disco só tá, de 12 gigas. Se você tiver um disco de 1 tera, esse processo vai ser bem demorado, tá? Vamos aguardar aqui só mais um pouco. Pronto, a minha parte reservada pelo sistema, ele até mostra aqui embaixo as cores. Tá vermelho, tá? Já é um volume espelhado. Agora a gente precisa fazer isso aqui no nosso disco C, no nosso volume C. A mesma coisa, botão direito em cima do volume C
e adicionar espelho. Vamos selecionar o disco 1, adicionar espelho. Como o meu disco 1 tem um tamanho aqui de 11 GB, tá? O que vai acontecer aqui agora? Vai iniciar a sincronização. Ele vai sincronizar tudo que tiver no meu disco C, no meu volume C, no disco 0, ele vai passar aqui para o disco 1, tá? Repare só, ele colocou a mesma letra C no disco 0 e C no disco 1, tá? A sincronização está sendo feita, agora é só a gente aguardar. Esse processo aqui demora, eu vou dar um pause no vídeo, assim que terminar essa sincronização, eu volto, certo? Bom, pessoal, aqui está com 3%, tá? De sincronização. Assim que terminar, assim que estiver próximo de terminar, eu retorno, tá? Vou dar um pause aqui no vídeo novamente. Bom, pessoal, terminou aqui a nossa sincronização, tá? O disco 0, que é que foi o primeiro disco, tá? Que estava com a instalação do nosso sistema operacional. Esse disco ele foi espelhado, tá? Agora temos aqui o disco 1 com a mesma informação, idêntico ao disco 0, tá? Então aqui já temos um recurso, tá, de tolerância a falhas, como mostra aqui em cima, sim, certo? Esse disco aqui tolerante, ele tem a tolerância à falha. A gente pode, caso o disco 0 venha apresentar algum problema, algum defeito, o disco 1 vai assumir e a sincronização é feita constantemente. Então, você salvou algum arquivo aqui, você está aqui no caso que eu estou utilizando agora por enquanto o disco 0, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos salvar aqui algum arquivo, adicionar alguns atalhos aqui na área de trabalho. Tá, vou adicionar aqui alguns atalhos ou criar um arquivo. Vou colocar aqui como RAID 1 espelhamento. Então, certo? O RAID 1 espelhamento foi a configuração que a gente fez agora. Ele criou uma cópia do disco 0 no disco 1, uma cópia idêntica, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou desligar essa máquina. E antes de eu desligar, eu quero mostrar a vocês uma coisa. Eu vou reiniciar aqui a máquina. Quando você configura o RAID 1, assim que você reiniciar ela, você vai perceber que tem no boot lá duas entradas do Windows 7. Vamos terminar aqui e vou mostrar isso a vocês. Bom, então apareceu aqui, ó, a entrada Windows 7, que essa aqui é referente ao meu disco 0, tá? No meu aqui está até aparecendo 3, porque eu já tinha feito essa configuração antes, depois eu removi o disco, para poder mostrar a vocês aqui. Então aqui o disco 0, tá? E esse aqui é o disco 1, no qual foi configurado o RAID, tá? O RAID 1. Vou inicializar no disco 0 mesmo, meu sistema operacional, vai carregar aqui o Windows. Vamos aguardar só mais um pouco. Pronto, vou logar aqui com minha conta ADCliente02.
Vamos acessar aqui o gerenciamento de disco novamente, disco mgmt.msc. E está aqui, ó, meu disco 0 e o meu disco 1. Tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou desligar a máquina, vou remover o meu disco 0, tá? E o disco 1 vai assumir. Então, eu vou dar um pause no vídeo, assim que eu ligar a máquina, eu volto novamente. Bom, pessoal, estou inicializando aqui a minha máquina novamente, tá? É, aqui o primeiro é o disco 0, tá? Se eu tentar acessar ele aqui, vai me aparecer uma mensagem aqui de falha. Bom, apareceu aqui a mensagem de falha. Ele vai reiniciar a máquina novamente. Vou selecionar o último, tá? Que foi o disco que eu fiz a configuração agora. Então, aqui ele já está iniciando o Windows. Só lembrando, o disco 0 foi removido. Estou utilizando aqui apenas o disco 1. Vamos aguardar terminar de carregar o Windows. A gente vai logar com a nossa conta de cliente, AD Cliente 02. Lembra que eu adicionei um arquivo na área de trabalho, adicionei atalho. Vou mostrar a vocês aqui. Bom, está aqui o atalho da lupa, o arquivo. Vamos acessar aqui o disk mgmt, o gerenciamento de disco. Aqui o meu disco 1 assumiu aqui como um disco 0, está funcionando perfeitamente, tá? O disco 0 apareceu aqui a mensagem faltando, tá? Então, o que eu posso fazer aqui agora? Comprar um outro HD do mesmo tamanho, o mesmo fabricante. É bom que seja que tenha o mesmo tamanho e seja do mesmo fabricante. Vou conectar nessa máquina, tá? Eu vou remover o espelho. Vou remover o espelho novamente aqui, tá? Do disco que está faltando. Sim. Ele vai voltar aqui a ser um disco dinâmico, tá? Um volume simples. Vou adicionar esse HD novo e vou configurar o espelho novamente, tá? Eu vou adicionar o espelho novamente. Aqui não habilitou porque eu não tenho nenhum outro disco aqui. Assim que eu adicionar o disco, vai aparecer aqui a opção, vai habilitar a opção para poder adicionar o espelho e eu volto a ter a tolerância à falha. Aqui a tolerância à falha aparece como não, certo? Então, pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram, deixe seu joinha. Qualquer dúvida, pode deixar o seu comentário. Obrigado e até breve.